Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que maravilha! Eu estou muito feliz porque vocês vieram no nosso clube e vocês são muito bem-vindas. Vocês são muito importantes aqui, viu? Cada uma de vocês são muito importantes. São importantes para o Senhor Jesus e são importantes para cada um de nós aqui. Então, eu quero convidar vocês a se divertirem durante todos os dias que vocês estiverem conosco. Mas para isso, para nós nos divertirmos, é necessário seguir algumas regrinhas. Então, nós precisamos de regras para se divertir. Porque se não tiver regras, vira bagunça, né? E a gente não quer que vira bagunça. Então, a primeira regra para nos divertirmos, fique sentado no mesmo lugar. Não se levante, não fique passeando pela sala agora. Tem muita coisa importante para nós aprendermos. E eu quero que você preste atenção em tudo. Uma pessoa falando por vez. Já imaginou todos vocês falando ao mesmo tempo? Alguém vai entender alguma coisa? Não, então precisa um falando por vez. E levante a sua mão para você perguntar ou responder. Vocês entenderam? Muito bem. Então, agora nós vamos nos divertir. Tem muita coisa legal para nós aprendermos agora. Eu quero antes orar com cada um de vocês. Vamos orar? Então, feche os seus olhinhos. Querido Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade neste dia. Pedimos que o Senhor abençoe a cada criança que aqui está, abençoe a sua família, Senhor, e fale aos corações dela, que elas possam estar com a sua mente aberta, com o seu coração aberto para receber a tua palavra neste dia. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, agora nós vamos começar então com um cântico. Eu quero cantar com vocês um cântico muito especial. Eu sei que aqui tem crianças de várias idades. Talvez você tenha 5, 6, você já tem 10 anos e você fala assim: eu sou muito pequenininho ainda. Não, mas o nosso cântico ensina que nós podemos aprender sobre Jesus de qualquer idade e que essa sala ela é muito especial. Nessa sala, nós vamos aprender sobre a palavra de Deus. Como que nós podemos chegar até o céu? Então, vamos aprender junto, ó. Vamos lá? 1, 2, 3. A tia vai cantar uma vez. E depois eu vou colocar o CD e nós vamos cantar todos juntos, tá bom? 1, 2, 3 e... 10, 9, 8, 7, 6. Quantos anos você tem? Já está na hora de aprender o caminho para o céu. Venha, pois, a nossa escola. É uma escola diferente, onde a gente estuda a Bíblia, a palavra santa de Deus. Este livro nos ensina como Deus amou o mundo e mandou o seu Filho para levar-nos para o céu. Venha, pois, conhecer o Senhor Jesus, conhecer a palavra de Deus. Venha, pois, aprender neste livro bom o caminho para o céu. 10, 9, 8, 7, 6. Quantos anos você tem? Já está na hora de aprender o caminho para o céu. É difícil? Não. Então a gente agora vai cantar todo mundo junto, tá bom? Vamos lá, com CD, todo mundo junto. Batendo palma. Já vamos cantar essa, criança. Espera aí, era para ver, vocês já aprenderam essa também, mas não é essa ainda. Essa é a primeira.
Batendo palma, criança. Vamos lá. 69876. Quantos anos você tem? Já está na hora de aprender o caminho para o céu. Venha, pois, a nossa escola é uma escola diferente, onde a gente estuda a Bíblia, a palavra santa de Deus. Este livro nos ensina como Deus amou o mundo e mandou o seu Filho para levar-nos para o céu. Venha, pois, conhecer o Senhor Jesus, conhecer a palavra de Deus. Venha, pois, aprender neste livro bom o caminho para o céu. 69876. Quantos anos você tem? Já está na hora de aprender o caminho para o céu. Muito bem. Já está na hora de aprendermos o caminho para o céu. E você sabe que caminho é este? Que caminho nós devemos seguir para chegar até o céu? Muito bem, se você não sabe, você vai aprender agora. A tia Cíntia vai ensinar para você qual é este caminho para o céu, tá bom? Olá, crianças! Olá! Vocês tomaram café? Não, né? Parece que não, mas chegou a hora da gente aprender o caminho para o céu. Será que alguém já sabe como chegar lá? Não, né? Mas nós vamos aprender. Olha só, quantos de vocês que gostam de receber presente? Ah, todo mundo gosta de receber presente, não é verdade? Mas coloque a sua mão aí na sua cabeça. Colocou? Se você gosta de receber presente, feche os seus olhos e fale aí com Deus que tipo de presente você quer receber. Eu acho que vocês pediram um monte de presente legal, né? Um monte de presente bom. Mas, crianças, o nosso versículo para memorizar da nossa aula de hoje fala de um presente muito, mas muito especial. Não é um presente tipo uma bicicleta, um carrinho de controle remoto, uma boneca, um videogame. Não. Nada disso. E a gente pode encontrar esse presente, aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus. Olha só, nós podemos ir lá no começo da nossa Bíblia, no índice, e procurar um livro chamado Mateus. E vocês sabem por que o nome desse livro chama Mateus? Sabe por quê? Porque Deus revelou para este homem tudo o que ele havia de escrever neste livro. E este livro fica na segunda metade da nossa Bíblia. Vocês lembram que a nossa Bíblia é dividida em duas partes? Pois é, e ela fica na segunda metade da nossa Bíblia. E está lá no capítulo 1 de Mateus e o versículo 21, que diz assim: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Olha só o que está escrito na Bíblia. Vamos ler todo mundo junto aí? Não dá para ler aí na Bíblia, né? E a minha tem uma letrinha tão pequenininha, mas não tem probleminha, não. Tia, você pode me ajudar aqui um pouquinho? Vamos lá. A gente vai começar, nós vamos ler juntos, começando pelo nosso endereço, e vamos terminar também com o nosso endereço. Vamos lá? 1, 2, 3. Mateus 1 e 21.
ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus, olha só, ela dará à luz a um filho. Deus enviou o filho para nascer neste mundo. Só que Jesus o anjo Gabriel para falar para José qual seria o nome desta criança. Não era Pedro, nem João, não, era Jesus. E ainda explicou o porquê que o nome dele seria Jesus. Porque ele iria salvar toda a humanidade dos pecados. A Bíblia diz que todos pecaram. E o salário do pecado é o quê? A morte. Mas quando Jesus nasceu, ele veio para que os nossos pecados fossem perdoados. Vocês viram? Que maravilha! Maria foi escolhida para dar à luz ao Filho de Deus. E ele veio para salvar o povo. O povo do quê? Do pecado. A humanidade estava toda corrompida pelo pecado. E Deus, por nos amar tanto, tanto, enviou Jesus para que isso acontecesse. E você, já foi salvo dos seus pecados? Você tem certeza que seus pecados já foram perdoados? Se ainda não, preste atenção nas nossas lições, nos nossos cânticos, que você vai aprender como ter os seus pecados perdoados. E você que já confiou em Jesus Cristo, que já tem os seus pecados perdoados, você sabe o que Deus quer de você? Ele quer que você continue fazendo o que é certo, para que os seus pecados sejam limpos e você continue sendo filho de Deus. Olha só que maravilha, sabe por quê? Assim você deixa Deus guiar você no caminho correto. Agora nós vamos memorizar o nosso versículo, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer assim. Primeiro vamos falar todos juntos, todos juntos. Depois nós vamos falar todos em pé. Aí nós vamos seguindo, tá bom? Até a gente ter o nosso versículo memorizado. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. Agora todo mundo em pé. Vamos lá. Mateus 1:21. Ela dará. Agora só esse lado aqui. Mateus. Agora esse lado. Agora só quem está de óculos. Tem? Não. Tem? 4. Vamos lá. Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, e ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. Agora, quem está de blusa de frio? Mateus 1:21.
ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. Agora, eu vou pedir para a tia Maria fechar o livro. Será que a gente consegue falar sem ver? 1, 2, 3. Mateus 1:21. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. Olha, muito bem, vocês estão de parabéns. Realmente, vocês memorizaram o nosso versículo. E que ele possa ficar gravado na mente de vocês. Pode vir, tia Maria! Ei, vocês são crianças muito espertas, então vocês já memorizaram o versículo. E onde é mesmo que estava esse versículo? Muito bem. E esse versículo está escrito em qual livro? Não, gente. Ai, gente, na Bíblia, é isso mesmo, na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e nós precisamos memorizar a palavra de Deus. Por quê? Esse cântico que nós vamos aprender agora, ele diz que a Bíblia, ela tem bênçãos constantes de um Deus todo amor. Que a Bíblia ela é inspiração para uma vida de fé. Então, a partir do momento que você creu no Senhor Jesus, você é inspirado todos os dias pela Bíblia. Você aprende todos os dias com Ele. Ela é uma mensagem, é uma boa mensagem para o pecador. Luz nas trevas, me guarda em pé. Ou seja, quando você está naquela escuridão, quando você está passando um momento difícil, ela é luz. Ela ilumina o teu caminho, ela mostra por onde você tem que andar e ela vai te guardar em pé, não vai permitir que você caia. Impulso, força, coragem e vigor, aonde que você acha? Na Bíblia. Muito bem, então pode colocar, tio, nós vamos cantar este cântico muito lindo. Bênçãos constantes de um Deus todo amor, inspiração para a vida e fé, boa mensagem ao pecador, luz que nas trevas me guarda em pé, impulso, força, coragem, vigor, acho na Bíblia, Senhor. Muito bem. Na Bíblia nós achamos tudo isso. Faça da Bíblia o seu dia a dia. Levante, leia a Bíblia. Tem vontade, está com dúvida, está com alguma coisa em relação ao seu dia que está te deixando inconstante? Leia a Bíblia. Você pode ler ela em todo momento, criança. E aqui você vai aprender como ler da Bíblia e fazer dela o seu dia a dia. Agora, então, nós vamos aprender uma linda lição com a tia Cíntia. A tia Cíntia vai voltar aqui para falar com vocês mais um pouquinho e vai contar uma linda história. Então, preste atenção, fique atento que Deus está falando através dessa lição com vocês. Obrigada, tia Maria. Lá vamos nós novamente ver o que a Bíblia nos conta, o que a Bíblia nos fala, coisas maravilhosas. Às vezes, né, criança, vocês olham para a Bíblia e falam assim, muita coisa para ler, né? Mas não, a gente descobre que tem histórias maravilhosas e tem histórias que até combinam com a gente. Olha, isso está acontecendo comigo. Olha só, quem já recebeu uma promessa? Todo mundo já recebeu uma promessa, né? Vai ver assim, que o amiguinho falou assim para você, olha, lá na hora do intervalo a gente brinca de pega-pega. Fez uma promessa para você que na hora do intervalo ia brincar de pega-pega. Ou então, a mamãe falou assim, olha,
este ano, como você se comportou, a mamãe vai comprar uma bicicleta. Nossa, que legal. Mas aí aconteceu a pandemia. E aí, papai perdeu o emprego. E a bicicleta não veio. O que acontece quando as promessas não são cumpridas? A gente fica triste, né? Mas e quando a gente consegue que a promessa seja cumprida? Como é que a gente fica? Fica todo mundo alegre, todo mundo radiante. Mas olha, quando essas promessas são quebradas, dá um desânimo. Aí alguém vem e fala, olha, mas eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Você já não quer nem mais ouvir, né? Você já fica desanimado. Mas Deus, Ele nunca deixou de cumprir as suas promessas. Vocês lembram que Ele havia prometido lá no Éden para Adão e Eva que Ele enviaria um Salvador para perdoar os pecados, para nos salvar. Vocês estão lembrados disso? Não estou ouvindo. Sim. Pois passaram-se centenas e centenas de anos. Eu acho que as pessoas já haviam desistido dessa promessa. Acho que eles pensavam, Deus não está lembrando de nós. Acho que essa promessa já era. Quando finalmente algo especial aconteceu. Deus, Ele nunca se esquece de suas promessas. Na hora exata, no momento exato, no dia exato, o plano perfeito de Deus se cumpriu. Deus, Ele enviou o anjo Gabriel aqui para levar uma notícia maravilhosa a uma moça chamada Maria. Maria, ela morava lá na cidade de Nazaré, em Israel. E imagine a surpresa dessa moça. Será que ela ficou com medo? Eu acho que sim, né? Já pensou ver um anjo assim na sua frente? Que medo! Maria ficou surpresa e com medo com aquela pessoa que estava ali na sua frente. Mas o anjo Gabriel acalmou o coração de Maria e disse, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Olha que maravilha receber uma notícia dessa, saber que o anjo do Senhor veio aqui dizer que era com ela. Maria acho que começou a respirar mais aliviada, mais calma. E Maria ficou um pouquinho com medo, mas o anjo tentou tranquilizá-la e disse algo especial para ela. Alguém sabe o que foi que o anjo disse para Maria? Ele disse, não tenha medo, Maria. Você encontrou graça em Deus. Em breve terá um filho e deve dar o nome a esta criança, o nome de Jesus. E ele será grande e será o filho do Deus Altíssimo. Olha, crianças, que notícia maravilhosa que o anjo estava dando, que Maria ia dar à luz ao filho do Deus Altíssimo. Olha, Maria era muito importante para Deus. Deus mostrou que se preocupava com Maria, que Ele amava Maria, da mesma forma que Ele te ama. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Em João 3,16 nos diz que Deus nos ama e Ele mora lá no céu. Mas tem uma coisa que não pode ir para o céu e nos impede de chegar até o céu. É o pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, lá em Romanos 3:23. E que o salário do pecado é a morte. Não existe outra coisa. E o castigo é ficar separados de Deus para sempre. Mas Deus, Ele nos ama tanto, tanto, que providenciou um plano perfeito. Ele enviou Jesus, o seu único filho, para morrer lá na cruz, para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:3 e 4, que Cristo morreu, foi sepultado, mas Ele não ficou morto. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou e Ele voltou a viver. E estar lá no céu, esperando o momento certo de vir buscar aqueles que o amam e que o seguem de coração sincero. Olha, você viu como Deus te ama?
Como ele se preocupa com você, assim ele também amava Maria e se preocupava com Maria. E ele disse para Maria que ela seria mãe do seu filho. A criança seria filho do Deus Altíssimo. Mas sabe, crianças, o nosso Deus, algumas vezes ele é chamado de Trindade. Ele é um Deus em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O anjo Gabriel estava dizendo que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, viria à Terra no corpo humano e ele seria Deus e homem ao mesmo tempo. Olha só, é meio complicado de entender, não é não? Mas nós precisamos saber que o nosso Deus, ele veio ao mundo como uma criança, como um bebê. E este filho faria algumas obras muito grandes. E nós conhecemos algumas coisas importantes que o nosso Jesus fez. E o anjo Gabriel disse a Maria que ele reinaria para sempre. E o reino dele nunca teria fim. Nunca iria se acabar. Você já viu algum rei assim? Que o reino nunca vai se acabar? Mas o nosso Jesus, sim, ele teria um reino que nunca iria se acabar. Ele ia reinar para sempre. Deus, ele enviou o seu Filho para salvar o pecado do mundo. Vocês lembram lá do nosso versículo o significado do nome de Jesus? Qual era mesmo o significado? Olha, que ele viria para salvar todos os pecados, né? E Maria sabia que o significado do nome de Jesus era Jesus salva. Então ela não se preocupou muito, mas ela ficou meio que sem entender. Maria acreditou nas palavras de Deus através do seu anjo, mas ela ficou meio assim, né? Mas, sabe, crianças, você também pode acreditar nas palavras do nosso Senhor. Você, criança que já tem o Senhor Jesus como seu Salvador, deixe Deus guiar você. Deixe que Deus determine o que Ele quer que você faça, que Ele determine o seu caminho, que Ele determine o seu pensamento, que Ele determine a sua vida. A Bíblia nos diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não temos escolha. O único caminho que nós temos que seguir é Jesus Cristo. A única verdade que nós temos que seguir é Jesus Cristo. A nossa vida deve seguir a vida de Jesus Cristo. Mas sabe, criança, como é que nós vamos deixar Deus nos guiar? Como é que nós vamos deixar que Deus faça tudo o que Ele quer na nossa vida? Não tem aquele momento que você precisa tomar uma decisão lá na sua escola e dizer não para o seu amigo que te chamou para cabular aula? Quando você sentir medo de não conseguir tirar boas notas na escola? Esse medo é cruel, né? Será que eu vou conseguir tirar boas notas? Ou quando você estiver preocupado com seu papai ou a sua mamãe doente? Se você que já tem Jesus como seu Salvador, deixe Deus guiar você. Você pode crer na palavra de Deus, assim como Maria também fez. Olha, não é difícil crer na palavra de Deus, porque nós sabemos que Ele faz coisas maravilhosas, coisas grandes. Maria pensava que a criança ia vir de um pai e de uma mãe, normal como todo bebê nasce. Mas Deus tinha um plano diferente, muito diferente. Gabriel explicou para Maria que desceria sobre ela o Espírito Santo e o poder do Altíssimo a envolveria como uma sombra. Por isso, aquela criança seria uma criança santa. Olha que maravilha você ser escolhida para ser mãe do Deus Altíssimo. Crianças, e aquela criança seria chamada o Filho
de Deus. Seria um milagre, seria algo diferente que ia acontecer. Aquela criança teria uma mãe humana e teria um pai espiritual. Teria Deus como pai, porque aquela criança viria por meio do poder do Espírito Santo. Mas sabe, Maria ficou assim, porque é meio complicado chegar para alguém e falar que ela seria mãe, mas o pai seria Deus. Mas Maria estava crendo nas palavras do anjo, mas com certo receio. E olha, enquanto Maria estava lá pensativa em tudo isso, o anjo ainda falou assim: olha, eu ainda tenho uma boa notícia para te dar. Maria deve ter pensado: mais uma? Já me deu uma, né? Mas mais uma? Isabel, tua parenta, também terá um filho, disse ele, porque para Deus não haverá impossíveis. Como isso é verdadeiro, crianças? Não existe impossível para o nosso Deus. Zacarias e Isabel, eles já eram velhos, já estavam se preparando para ser avós. Na idade normal, eles seriam avós, mas não, eles nunca tiveram filho. E Deus preparou aquele momento especial para que Zacarias e Isabel fossem papais pela primeira vez. Deus realizou um milagre muito grande na vida deles. E é possível que Maria só tivesse sabido daquilo naquele exato momento em que o anjo havia dito isso para ela. Ai, como Maria deve ter ficado alegre, pois ela sabia do sofrimento que aquela moça tinha, da dificuldade que Isabel tinha. E ela ficou muito, muito feliz em saber disso, pois só Deus poderia fazer isso por Isabel. Só Deus poderia dar um bebê para Isabel. E ela sabia que certamente só Ele poderia torná-la mãe do Filho de Deus. Maria aceitou aquilo com muita, muita alegria mesmo, pois ela estava sendo preparada para trazer ao mundo o Filho de Deus. Ela aceitou sem reclamar, sem falar nada, o que Deus tinha preparado para ela. Você também pode e deve aceitar o que Deus tem para você. Você que já tem Jesus como seu Salvador, deixe Deus guiar você. Lembra o que está escrito lá na Bíblia, no Salmo 25:5? Diz assim, ó: guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Senhor, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Vocês viram o que está escrito aqui? Guia-me. Eu estou pedindo para Deus me guiar. Olha que maravilha. Quando você não conseguir dizer não lá para o seu amigo que te chamou para não entrar na aula, para cabular a aula, quando você estiver lá em dificuldade, sentir medo porque não conseguiu tirar nota boa na sua matéria, quando você estiver com medo do seu papai e da sua mamãe doente, lembre-se desse salmo. Pegue a sua Bíblia e leia o Salmo 25:5, que diz: guia-me com a tua verdade. Qual é a verdade que nós estamos falando? É a verdade de Deus. Somente Ele é quem pode nos guiar. Você que já tem Jesus como seu Salvador, deixe Deus te guiar. Olha que maravilha! Você vai ser guiado por Deus a cada momento, sem voltar atrás. Olha, e Maria, ela foi guiada por Deus. Ela aceitou a vontade de Deus na vida dela. Vocês sabem como é bom aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas? Às vezes você quer ir lá pela esquerda e Deus fala: não, vem aqui pela direita, siga este caminho. Essa é a vontade de Deus na nossa vida. Depois que Maria escutou tudo que o anjo disse para ela, todas as coisas lindas que o anjo disse para ela, Maria resolveu ir visitar a sua prima.
Olha, Maria saiu da onde ela estava, lá em Nazaré, e foi para a Judéia visitar Isabel. Isabel recebeu Maria com muita alegria. Foi uma imensa satisfação recebê-la na casa dela. E olha, quando Maria chegou e disse: "Oi, prima, tudo bem? Como é que vai?" Ah, crianças, vocês não sabem o que aconteceu. Aconteceu algo maravilhoso e extraordinário. Vocês lembram que o anjo disse que Isabel estava grávida? Pois aquela criancinha que estava na barriga de Isabel, quando ouviu a voz de Maria, esta criancinha pulou de alegria dentro da barriga de Isabel. Olha que maravilha! O Espírito Santo, naquele momento, fez Isabel saber que Maria seria a mãe do Salvador prometido. Ah, Isabel disse: "É uma grande honra receber a mãe do meu Salvador aqui na minha casa." Maria também ficou muito, muito contente com isso. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito alegrou-se em Deus, meu Salvador. Olha que maravilha, que presente lindo. Maria não se cabia de tanta felicidade de trazer em seu ventre o Salvador do mundo. Maria passou uns 3 meses lá com Isabel. Ficou muita conversa, né? Imagine, 2 grávidas conversando. É conversa até demais. E Maria ficou ali por 3 meses. Depois Maria voltou para casa. E a primeira pessoa que Maria foi procurar foi José. Pois ela amava muito José. E eles estavam noivos, prontos para se casar. Mas como que ela ia dar essas notícias para José? Será que ele ia aceitar? Será que ele ia concordar? As coisas estavam diferentes. Maria estava grávida. E agora? Vocês acham que José ia aceitar? Será que José concordou com tudo isso? É, né? José não compreendeu. José ficou surpreso. Como que é? Como que você está grávida? Ai, mas ele amava Maria. E ele ficou triste quando soube que Maria ia ter um filho. E ele ficou pensando naquilo, pensando, chegou até a querer desistir do casamento. Mas Deus queria que Maria e José fizessem parte do seu plano perfeito. E certa noite, enquanto José estava dormindo, um anjo apareceu para ele em sonho. E o anjo disse para José que não tivesse medo de casar com Maria, que ele não ficasse preocupado, porque aquela criança era o Filho de Deus, era o escolhido, o Salvador. E a Bíblia diz isso no versículo de Mateus 1:21. E eu vou ler aqui para vocês. Não, eu não vou ler não, vocês vão falar para mim. O que está escrito em Mateus 1:21? Mais ou menos vocês memorizaram, mas deu para entender. E José conhecia essa promessa de Deus. José já tinha escutado sobre essa promessa, que viria o Salvador do mundo. E olha, José, naquele momento, ele ficou surpreso com aquela notícia, ao saber que o Salvador do mundo viria por meio da sua amada Maria. Ah, José acreditou na mensagem do anjo, na mensagem de Deus, e não pensou 2 vezes. Ele decidiu
obedecer a Deus e receber Maria como a sua esposa. José sabia que Deus tinha um plano perfeito para a vida dele e para a vida de Maria. E ele usou, sem sombra de dúvida, gente, aceitar Jesus como seu filho e Maria como sua esposa. Deus, ele usou Maria e José para trazer o seu filho ao mundo, para salvar os nossos pecados. Maria e José pensaram que a gravidez ia ser o maior desafio que eles iam enfrentar. Não seria coisas fáceis. Eles não passariam por momentos fáceis, mas haveria muitas surpresas que eles teriam que enfrentar. Mas eles confiaram em Deus. Eles confiaram que Jesus iria dar o melhor para eles. E olha, confie em Jesus como prometido por Deus, como seu salvador do pecado. Lembrando que a Bíblia em Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e serás? Ai, eu não ouvi, eu quero ouvir essa última parte. Crer no Senhor Jesus e serás? Ah, só Jesus é aquele que pode perdoar o meu e o seu pecado, porque foi Ele que morreu na cruz, derramou todo o seu sangue para que o seu pecado fosse perdoado. Mas Ele não ficou morto. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e hoje Ele pode te limpar de todos os seus pecados. Basta você reconhecer que é pecador, que faz coisas erradas, mas acreditar de coração que somente Jesus é aquele que pode te perdoar. Você que crer em Jesus como seu Salvador, levante a sua mão. Você que levantou a sua mão, me espera ali, ó, no final da porta, ali, ó, no corredor, que quando terminar aqui a nossa história, eu vou lá falar sobre as maravilhas que Jesus fez, sobre tudo que tem de bom, sobre ser filho de Deus. E você que já tem Jesus como seu Salvador, deixa Deus guiar você. Quando você tiver que tomar uma decisão, quando você estiver preocupado, quando você sentir medo, tire um tempinho, pegue a sua Bíblia, abra, leia a palavra, ore, pedindo ajuda a Deus para Ele te ajudar. Você vai fazer isso? Ah, e aí você vai levar o versículo. E quando você sentir medo, tiver que tomar a sua decisão, estiver preocupado, pegue, abre a sua Bíblia lá em Salmos 25:5 e leia este versículo. Porque Deus sempre vai estar com você. E você, todo mundo fala aqui comigo, vamos lá? Muito bem. Quando terminar a aula, a tia vai dar os versículos para vocês, tá bom? Vocês prestaram atenção na aula? Sim, então lá nós aprendemos sobre Deus, né? Deus enviou seu filho, quem é o filho de Deus? Jesus, mas precisou anunciar que Jesus viria, né? Quanta coisa boa a gente aprendeu, ó, guarda bem isso na sua memória. E nós vamos agora aprender mais um cântico que fala sobre Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Vocês ouviram sobre o Espírito Santo também, né? Então nós vamos cantar este cântico agora. Fala do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E cada um tem a sua função especial, mas eles são um único Deus. Vamos lá, então? Deus o Pai, Deus Filho e Deus Espírito são um. Deus o Pai me ama, eu sei, pois me deu a sua lei. Deus o Pai, Deus Filho
Muito bem, criança. Quando você crê no Senhor Jesus, você recebe o Espírito Santo para te ajudar, para te guiar, para te ensinar. E eu sei que vocês prestaram muita atenção na história. Então agora é a hora da nossa revisão. Eu quero ver se realmente vocês prestaram atenção. Nós vamos dividir então em 2 grupos. Deixa eu ver quantas crianças tem aqui. Tá. Preciso de uma ajuda aqui para esse grupo, tá bom? Então, você vai ser a ajuda aqui desse grupo. Isso, eu preciso da tia Cíntia. Vem cá, tia Cíntia, você vai representar um grupo e a tia Cris vai representar o outro grupo. Que nome que nós vamos dar a este grupo? Os Filhos de Deus? Então, esse é o grupo Os Filhos de Deus. E vocês vão ser qual grupo? Crianças de Jesus e os Filhos de Deus. Muito bem. Então, agora, você que está representando os Filhos de Deus, você está representando as crianças de Jesus, tá bom? Coloca a tua mãozinha aqui dentro. Tira aí uma bolinha. Vamos ver se eles vão acertar. Qual que é o número? 2A. 2A. Então, está aqui, número 2 e o A. Deixa eu ver a pergunta. Perguntão. Vamos lá. Vocês têm que responder, viu? Meu Deus, essa pergunta está tão enroladinha, gente. Espera aí. Vamos lá, bora. O que Deus prometeu mandar ao mundo? Muito bem, elas acertaram. Então, agora você puxa um fiozinho de cabelo para a gente ver o tanto de pontos que elas já ganharam. 100 pontos, muito bem. Vamos lá, a outra turminha agora, as crianças de Jesus. Enfia a mão aí. 4 o quê? 4C. Pega aí, tia Cris. 4C. Isso, puxa aí. Abre para nós. Olha lá, menina. Por que você precisa de um Salvador? Por que vocês precisam de um Salvador? É bem pessoal, né? Mas por que nós precisamos de um Salvador? Muito bem, muito bem. Vamos lá, tia Cris. Sorte lá para as crianças de Jesus. 100 pontos também. Mais uma pergunta, vai, tia. Pega aqui. Rapidinho, crianças, só mais uma pergunta para cada um. 2C. 2C. Muito bem, vamos lá. Abre aí para mim, tia Cíntia. Está com as 2 mãos livres. Meu Deus. Quem disse a Maria e a José que o Salvador viria? Muito bem! Elas prestaram atenção, hein? Puxa um cabelinho. 20 pontos, 20 pontos. Vamos lá, mais uma pergunta, tia Cris. 1B. Pega aí, tia Cris, 1B para mim. Opa, caiu um aqui, né? Isso. Quando José descobriu que Deus queria que ele aceitasse Maria como esposa, o que ele fez? Ele descobriu que Deus queria, o anjo foi falar com ele. O que ele fez? Ele obedeceu, muito bem, ele se casou com ela. Vamos lá, tia Cris. Puxa o cabelinho. Gente, a gente precisa tirar. Não, peraí, vamos lá, só mais uma. Dá tempo? Rapidinho, vai. Rapidinho. Pode. 2B, vamos lá. 2B. Tó. Já abre o seu. O seu é qual? 3? 3A, muito bem. Já vai abrindo o seu também. Quem são as 3 pessoas da Trindade? Muito bem, vamos lá, já pega aí um pontinho. 10.
Por que você deve obedecer a Deus? Por que nós devemos obedecer a Deus? Para sermos vitoriosos, porque Ele tem um... Isso! Muito bem! Pega aí, tia Cris. Vamos ver agora. Puxa com carinho. Cinquentão! Muito bem. Então, vocês seguem na frente. A próxima aula, venham preparados. Vejam quantos pontos vocês somaram, tá bom? E aí, a próxima aula, a gente continua. A gente continua na próxima aula, então. Agora, nós vamos cantar mais um cântico. Mais um cântico, porque as crianças precisam conhecer sobre o Senhor Jesus. E você, criança que já tem Jesus como seu Salvador, você precisa contar para outras crianças que elas também precisam conhecer Jesus como Salvador. E quem traz almas para Cristo, como o sol, brilhará. Quando o sol está aí, ó, radiando, tem alguma coisa que fica escondido? Não. Então, as crianças precisam conhecer sobre Jesus. Vamos lá, então? Traz almas para Cristo, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem traz almas para Cristo, como o sol brilhará, e Deus recompensará. Quem ora sempre, sempre, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ora sempre, sempre, como o sol brilhará, e Deus recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus recompensará. Muito bem, agora nós vamos ouvir uma história de uma pessoa que ela com certeza deve ter aprendido que outras precisam conhecer sobre o Senhor Jesus. A tia Cris vai contar essa história, tá bom? Olá, crianças! Olha eu aqui de novo. Nós acabamos de louvar ao Senhor, de adorar o Senhor, e agora nós vamos ouvir uma história linda, uma história maravilhosa. E o mais importante, uma história verdadeira. É a história missionária. Vocês sabem o que é um missionário? O que é um missionário? Isso mesmo, o missionário, ele é uma pessoa que é chamado para levar boas notícias, para falar do Senhor Jesus. E a nossa história de hoje, ela é muito especial. Eu vou contar a vocês a história de uma menina que nasceu na Irlanda em 1867. O nome desta menina era Amy Carmichael. Amy Carmichael. Esta menina, ela era irmã, ela era a 7ª de 7 irmãos. E ela era a mais velha, sabem? A Amy, ela morava perto do mar. Quem já viu o mar aqui? Amy amava estar perto do mar. E sabem o que mais ela gostava? Ela gostava de ouvir aquele barulho do mar e da cor azul. Vocês sabiam que os olhos da mãe de Amy eram azuis, mas de um azul muito profundo. E Amy achava lindos os olhos de sua mãe. Mas Amy tinha os olhos castanhos, igual o do seu pai. Na casa de Amy, todos gostavam de ouvir a palavra de Deus.
Eles ouviam a palavra de Deus em casa e na igreja. E sabem, a mãe de Amy sempre lhe ensinou algo muito importante. E Amy entendeu. Ela tinha apenas 3 anos. Mas ela entendeu aquele ensino. A mãe sempre lhe dizia: Amy, Deus responde às orações. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Deus responde às orações. Com 3 anos de idade, Amy acreditava no Senhor Jesus e cria fielmente. Deus responde. Isso mesmo. Mas, naquela noite, Amy foi orar. Ela foi falar com o Senhor Jesus. Amy fez um pedido ao Senhor. Bom, Deus responde às orações. Senhor, eu quero que os meus olhos sejam azuis como o da minha mãe. Por favor, Senhor, quando eu acordar amanhã de manhã, o meu olho estará azul. Eu creio que o Senhor, o que ele faz mesmo? Isso mesmo. Deus responde às orações. No dia, à noite, ela dormiu tranquilamente, confiando no Senhor. Quando ela acordou de manhã, ela saiu correndo e foi direto olhar no espelho. Subiu numa escrivaninha, olhou no espelho e sabe o que aconteceu? Os olhos de Amy continuavam castanhos. Ué? Amy pensou, tentando não chorar, mas com uma vontade de chorar. Deus responde às orações. Eu sou boazinha. Eu faço tudo certo, eu creio em Jesus. Eu confio nele. Por que ele não me respondeu? Ah, crianças, logo que ela pensou isso, ela ouviu algo muito especial. Uma voz, mas era uma voz que parecia que estava ali bem alta, bem clara. Esta voz lhe disse: não. Amy olhou para... Como que é? Ela entendeu claramente. Não. Sabe, Amy ficou contente. Porque Deus responde às orações. Ele me respondeu, não. Por que será que ele não me respondeu, não? Ele me respondeu, a resposta é não. Amy, embora não tenha entendido, mas ela estava feliz, porque Deus tinha respondido não. Afinal, Deus responde sim, espera. Mas Deus também responde não. Ah, aquela menina continuou crescendo e ela cresceu confiando e crendo no Senhor Jesus. E ela se tornou uma missionária. E sabem, crianças, para onde ela foi? Para a Índia, um país distante da Irlanda, um país muito diferente da Irlanda, um país com costumes muito diferentes. E não era só o país, era também a cultura,
a língua, o jeito que aquelas pessoas falavam, tudo era muito diferente naquele lugar. Amy ficou na casa de uns irmãos. À noite, ela não estava conseguindo dormir. Então, ela saiu lá fora e viu que havia um templo longe. E ela foi chegando perto dos muros e começou a ouvir, parece que um choro. Era choro de criança. E aquilo incomodou muito o coração da Amy. E Amy fez o que ela tinha aprendido. Eu vou orar. Amy orou e conversou. Senhor, essas crianças estão chorando. Senhor, o Senhor me trouxe aqui na Índia para falar a adultos? Ou o Senhor quer que eu fale com as crianças? Senhor e Deus lhe mostrou claramente que naquele país Amy iria cuidar, ia falar sobre o amor de Jesus para as crianças. Então, Amy saiu para conhecer, foi à feira, conhecer o povo. Ela queria ver e ela queria entrar lá no templo, naquele lugar que era meio estranho. Amy descobriu que, como estrangeira, ela jamais poderia entrar no templo. Então, Amy saiu ali e viu uma procissão, uns carros estranhos, umas coisas feias, pedras, e as pessoas gritando, olhando aquilo. Uma estátua, será que aquilo era um ídolo? Era o Deus deles? Era um ídolo, eles estavam clamando, mas ele era muito feio, parecia um monstro. E Amy ficou olhando aquilo e teve uma ideia. Já sei. Eu vou entrar no templo, eu vou me disfarçar. Então, a Amy teve uma ideia. Vou fazer uma maquiagem, vou ficar com a pele um pouco mais escura, sei lá, café, vou procurar o que vai me deixar mais escuro. Vou me vestir com aquelas roupas da Índia e vou entrar no templo. Amy fez tudo direitinho, colocou a roupa das indianas, o seu cabelo, a siri e tudo que ali aquelas mulheres usavam. Sabem, crianças? Quando os irmãos olharam para Amy, Amy, você está parecendo uma indiana mesmo. E ela olhando, e aí uma pessoa falou, Amy, ainda bem que os seus olhos são castanhos. Porque se fossem azuis iguais os da sua mãe, jamais você poderia se passar por uma indiana. E naquele momento, Amy se lembrou que aos 3 anos de idade, Deus disse, não, Amy, os seus olhos serão castanhos. E ali, Deus fez Amy entender por que ele tinha dito não, mas ela, mais uma vez, via o quanto Deus responde às orações. E lá foi a Amy, aquela indiana, entrou no templo e quando ela entrou ali, crianças, ela ficou espantada. Que lugar feio, triste, escuro. E quanto mais Amy ia entrando, ia olhando, ela
via como aquelas pessoas precisavam de Jesus. Mas, de repente, ela vê 8 meninos. E ela meio sem entender, mas começam a empurrar um homem meio grosseiro, a empurra para fora. E Amy sai, meio sem entender. Por que aqueles meninos, aquelas crianças estavam ali? E Amy vai empurrando, vai tentando entrar, vai tentando entender o que está acontecendo, muita gente. E Amy vê ali uma carroça com várias meninas, mas aquelas meninas estão tristes, estão apavoradas, parece que elas não querem estar ali. Senhor, o que está acontecendo com aquelas crianças? Por que elas estão ali? Amy sempre falando com Deus. E aí, ela descobriu que aquelas crianças, elas iriam se casar com os ídolos. Eram as noivas dos ídolos. Na verdade, elas eram noivas dos sacerdotes, de homens velhos, e elas iam ser ali escravas, iriam ser obrigadas a fazerem coisas que elas não queriam, coisas ruins para as meninas daquela idade. Mas, infelizmente, elas estavam ali. E Amy, então, pensava, Deus, como essas meninas chegam aí? Será que elas são vendidas como animais? Deus, eu preciso fazer algo. Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Sabe, crianças, eu quero te dizer que você que já tem o Senhor Jesus, sim, o Senhor Jesus, aquele que Amy conheceu com 3 anos, o Filho de Deus, o Salvador, que morreu na cruz para te salvar. Ele foi ferido, ele derramou o seu sangue para perdoar os pecados. Ah, criança, você que já crê no Senhor Jesus, você que já sabe que Jesus não ficou morto, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Você que já tem essa certeza, deixe Deus te guiar. Ele tem um plano na sua vida. Você, criança, que hoje tem a certeza, que está crendo hoje no Senhor Jesus, você também descobrirá o plano que Deus tem em sua vida. Amy queria descobrir qual era o plano de Deus para que ela ajudasse aquelas crianças. E sabem, Deus deu um plano para ela. Vocês querem saber qual o plano? Então, eu vou contar para vocês todo o plano que Deus ensinou ali, mostrou para Amy, respondeu a oração dela e disse, ó, Amy, você vai fazer assim. Só que eu só posso contar na semana que vem. Vocês virão? Venham, hein? Eu estou esperando vocês. Até sábado que vem. Ei, vocês vão vir na próxima aula? Muito bem, então nós estaremos aqui aguardando por vocês na nossa próxima aula. Você aprendeu muitas coisas importantes. Não esqueçam, Deus quer ensinar muito mais para cada um de nós. Feche os seus olhinhos, vamos orar. Querido Deus, eu agradeço pela vida de cada criança aqui presente, Senhor. Continua guiando, continua, Senhor, ouvindo as orações e respondendo às orações delas, Pai. Guarda elas durante todos esses dias, até o nosso próximo encontro em que o Senhor irá falar conosco novamente. Nós te agradecemos, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.